Olha, o árbitro Gutenberg de Paula Fonseca está ao vivo conosco aqui no Globo Esportivo. Gutenberg, a gente já debateu muito esse caso, na primeira hora, eu aqui com os debatedores do Globo Esportivo, Loureiro Neto e o Gilmar Ferreira. Evidentemente, Gutenberg, que a primeira pergunta não vai ser sobre o Sérgio Correia especificamente. Eu vou mudar um pouco o foco. Eu quero saber o seguinte: no dia 4 de setembro de 2010, você apitou no Pacaembu o jogo Corinthians 5, Goiás 1, que foi o jogo que você se referiu na matéria ao Fernando Sampaio da Jovem Pan. O Sérgio Correia disse pra você antes do jogo: é jogo do Timão. Ele disse pra você isso, Gutenberg? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Globo. Felipe, olha só, é mais uma criação dele, desde quando ele assumiu, de 2007, foi exatamente isso aí da maneira que você falou. Ele obriga que todos os árbitros liguem para ele quando recebam a escala, para falar com ele. E nesse momento, quando eu estava escalado para o jogo, eu liguei por determinação dele, até porque se você não ligar, você vai ser punido. Se você não ligar, se você deixar de ligar, ele te tira das escalas. Então eu cumpri o papel e liguei para ele. E ele me relatou, me falou exatamente assim: vai lá, bom jogo, boa sorte, e vai apitar o jogo do Timão, hein? Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: imagina um árbitro inexperiente, novo, que está começando a carreira, que está tendo essa oportunidade, entendeu? O que não era seu caso. Agora presta atenção, ele falou exatamente assim comigo. Agora presta atenção que você está apitando o jogo do Timão, hein? Aí você imagina um árbitro novo, inexperiente, tá certo? Que o árbitro está começando agora, está tendo oportunidade agora. Escuta isso, como é que ele pode interpretar isso? Diz para mim. Tudo bem, Gutenberg, um árbitro inexperiente, mas em 2010 você era árbitro FIFA, não é o teu caso, você é experiente. Não, eu ainda não era árbitro FIFA, não. Sim, mas você já era um árbitro experiente, mesmo não sendo FIFA. Sim, já era experiente. Né? O jogo foi 5-1 Corinthians, a gente tem a ficha do jogo aqui, Gutenberg. Você expulsou um jogador do Goiás no primeiro tempo, o meio-campo Amaral. Houve algum tipo de problema no jogo? Você se lembra bem desse jogo, Gutenberg? Eu lembro perfeitamente, eu lembro de todos os meus jogos. Zero de problema. Problema nenhum, Felipe. Não teve nada. Agora... E depois do jogo, o Sérgio Correia te ligou e disse pra você assim: é isso mesmo que você tinha que fazer? Não, ele assim, o pouco contato que eu tinha com ele, a perseguição dele começa comigo em 2007, porque eu nunca me calei para as coisas. Eu nunca me calei com nada. Eu sempre dou a quem doer, prevalece a verdade. Para mim tem que sempre prevalecer a verdade. Dou a quem doer. Tá certo? Eu desde 2007, eu tenho uma perseguição dele e ao mesmo tempo, tá lá, tudo provado. Tá lá na delegacia na 32DP, tem lá o processo. Na delegacia agora, esse ano, de crimes pela internet, tem lá também. E eu nunca me calei. E jamais vou me calar. Eu acho que é por isso até que eu saí da FIFA. Porque se eu tivesse quietinho, calado no meu canto, eu acho que eu continuaria na FIFA. Gilmar. Boa tarde, boa noite, Gutenberg. Eu queria saber de você, que você disse que esse jogo contra o Goiás foi zero de problema. Esse jogo foi um jogo muito difícil para o Corinthians. O Corinthians começou o jogo perdendo por 1-0 e só virou no segundo tempo, contando com a expulsão de um jogador do Goiás. Eu queria e essa arbitragem na época foi uma arbitragem muito contestada, a sua arbitragem. E a outra coisa eu queria saber, por que só agora que você está que você está informando sobre essa sua impressão do Sérgio Correia? Porque você perdeu o escudo FIFA? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Primeiro vamos por etapa. Ao mesmo tempo, quando você condena de que o Goiás ganhava de 1-0 e que a partir daí você acaba desmerecendo com a equipe do Corinthians, que é uma equipe de uma certa forma, uma equipe que você tem que respeitar. Primeiro ponto. Em momento Gutenberg, só um minutinho, porque nesse momento a Globo de São Paulo está conosco em cadeia no Globo Esportivo do Rio de Janeiro, com o Maércio Ramos, que está comandando o programa em São Paulo. Já já a gente volta com você, Gutenberg. Não desliga, por favor.
Márcio Ramos, boa noite. Oi, Felipe Cardoso, boa noite para você, para o Gilmar Ferreira, para todos que estão aí no estúdio da Rádio Globo Rio de Janeiro. Neto. Estamos aqui com todas as informações e ouvindo atentamente aquilo que tem a dizer e que está dizendo aí para vocês o Gutenberg de Paula Fonseca. Então vamos continuar com o Gutenberg de Paula, Maércio, que está respondendo as perguntas do Gilmar Ferreira. Gutenberg, por favor. O Gutenberg está falando sobre aquele jogo, o jogo Corinthians... Jogo Corinthians 5, Goiás 1, no dia 4 de setembro de 2010. Porque ele disse na matéria que o Sérgio Correia, antes dos jogos do Corinthians, sempre recomendava, entre aspas, olha aí, é jogo do Timão, hein? E aí, Gutenberg? Vamos só corrigir um pouco da maneira que você colocou, Felipe. Neste jogo, eu disse para você que desde 2007, quando o Sérgio assumiu, ele fez algumas mudanças na arbitragem. Algumas mudanças essas, como ele passou a determinar que todos os árbitros, quando recebessem as escalas, ligassem para ele, para obter recomendações. E nesse jogo específico, ele disse para mim exatamente assim, entendeu? Ó, vai lá, bom jogo, tá certo? Olha, vai apitar o jogo do Timão, hein? Então, eu disse para você o seguinte, imagina um árbitro novo, inexperiente, que não era o meu caso, que em 2010 eu já tinha minha experiência, né? 2 finais de campeonato estadual, 2 vezes indicado melhor árbitro do Rio de Janeiro, mas imagina um árbitro que está se revelando agora. Como é que ele pode pensar? Como é que ele pode entrar em campo com essa situação? Diz para mim. Essa é uma questão. Mas eu gostaria de responder ao Gilmar, porque o Gilmar, quando falou que a arbitragem foi muito contestada, Gilmar, por mérito do Corinthians, o Corinthians fez 5-1. Ele virou o jogo e se você ver o jogo, o VT do jogo, o jogo não teve nada, absolutamente nada. Teve a expulsão do jogador do Goiás. Mas foi uma expulsão nítida quando o jogador acerta. Né? E o pênalti a favor do Corinthians no terceiro gol? Que ele toca no atleta também, isso está nas imagens. Isso nas imagens, entendeu? E olha que a gente em campo, a gente não tem esse recurso. Tá, tudo bem, Gutenberg. Vamos passar batido nesse jogo, só pra gente encadear as coisas aqui como elas têm que ser encadeadas. Por que é que você só agora resolveu falar do Sérgio Correia? Perfeito. Agora eu queria concluir a resposta a essa pergunta, porque foi exatamente isso que eu respondi anteriormente. Eu não falei só agora. Esse é o grande problema, Gilmar. Eu já venho falando isso desde 2007 na delegacia, na 32DP. Eu venho falando isso, eu acho que é por isso até que eu saí da FIFA. Eu te respondi isso, eu respondi ao Felipe agora, então você não ouviu. Eu acho que até por isso eu saí da FIFA. Porque desde 2007 eu não me calo. Eu fui na 32DP, dei queixa, onde apareceu a senhora que passou a documentação via fax da lan house dela, lá foi lá, e, coincidentemente, o advogado dela é um membro da comissão de árbitros que está lá até hoje com ele. Que está lá até hoje. Eu tenho outro processo na esfera civil, eu tenho outro processo na DRCI, na esfera criminal. Então, eu acho que é por isso que eu saí da FIFA, porque eu não me calei. Eu continuo até hoje falando... Sim, mas na imprensa você só falou agora, né, Gutenberg? Na imprensa foi só agora, né? Não, na imprensa, eu não falei só agora, não. A imprensa, se você relatar, se você puxar um pouco mais atrás aí, coisa que a imprensa me perguntava, eu dizia. Agora, eu não sei se você se recorda também, mas uma nova invenção desta comissão é que o árbitro ele não pode dar entrevista. É verdade, nem ele dá entrevista. Ele não pode falar nada. Entendeu? O árbitro não pode... É verdade, você tem razão. Entendeu? E nem ele dá entrevista. O Sérgio Correia é um dirigente que passa uma competição inteira sem dar uma entrevista. Eu nunca vi isso na minha vida. O Gutenberg, o comentarista da Globo São Paulo, Marcelo Beckler, quer fazer uma pergunta para você. A gente está Globo Rio, Globo São Paulo, no Globo Esportivo, com o árbitro Gutenberg de Paula Fonseca. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Felipe. Boa noite para você, para os nossos companheiros. Boa noite, Gutenberg. Queria saber se você conhece, já ouviu falar, já ouviu dizer alguma coisa de dentro sobre esquemas de resultados e o que você tem a dizer sobre o Péricles Bassols e sobre o assistente Rodrigo Pereira Joia. Então vamos lá, por etapa, vou te responder uma por uma. Se eu já ouvi falar, eu já li. Se você puxar aí no Google, e a todos os ouvintes, no Google, você vai ver lá, acusação do presidente do Santa Cruz em 2007. Ele acusa a um membro da comissão de árbitros da CBF, que falava com ele pelo telefone, que orientado por ele fez depósito em conta. Isso foi publicado, gente, para o Brasil inteiro. Não sou eu, Gutenberg, que estou inventando isso aqui, não. Isso foi publicado para o Brasil inteiro. Estranhamente, abafaram o caso na semana seguinte, 2, 3 dias depois. Por que será? Você pode repetir, Gutenberg, essa resposta ao Marcelo? Eu acho importante que você repita o que você está falando. Então vamos lá, Marcelo, novamente, olha, é só jogar no Google
presidente do Santa Cruz denuncia esquema de resultado. E você vai ver que todas as matérias apontavam em um jornal de grande circulação do Brasil, publicou a foto de um membro da comissão de árbitros da CBF. Não sou eu que estou falando, gente. Isso está na imprensa. Isso está na imprensa. E aí, estranhamente, ninguém mais comentou sobre isso. Então vamos buscar, vamos procurar o presidente que lá fez a denúncia, hoje não está mais no Santa Cruz. Onde é que ele está? Manda ele falar, pô. Ele está lá, hoje ele é presidente da Federação de Futsal de Pernambuco. Quando ele vinha a público falar, se ele falou, se ele não falou isso, é o mesmo cara que está lá até hoje. Esse que eu estou falando é o mesmo que se apresentou lá, a senhora que foi depor lá, e ele tentou se passar por advogado dela. É coincidência demais. É muita coincidência, é muita sujeirada junto. Eu tinha mais respostas aí pro nosso amigo. É sobre aí. O Péricles Bassols. E sobre o Rodrigo Pereira Joia, assistente. Que é assistente FIFA. Isso. Olha, tanto o Péricles quanto o Rodrigo Pereira Joia são dois excelentes árbitros. O problema é que o que acontece é o seguinte, por muitas das vezes, você acaba desgastando o árbitro e o árbitro assistente quando você, por exemplo, coloca ele num jogo e ele não teve a felicidade contra a equipe tal, e daqui a pouco, 2 semanas depois, você volta com um cara na mesma escala do mesmo time. Então você expor o árbitro. O árbitro necessariamente não precisa disso. Se ele vai bem, mérito dele, continua. Se ele não foi bem, tá legal, eu não preciso, olha quanto time tem, olha quantos jogos tem, eu vou botar ele em outro jogo. Então, tanto um quanto o outro faz jus ao que tem no peito. Ô Gutenberg, quando você assumiu o escudo FIFA, você tirou o Péricles Bassols. Você não. Era o Péricles Bassols, entrou você. Agora aconteceu o processo ao contrário. Você saiu e voltou o Péricles Bassols. Você e o Péricles Bassols são amigos, inimigos, vocês não se dão, há um relacionamento profissional entre vocês, há disputa política entre vocês, o Sérgio Corrêa gosta mais do Péricles do que de você. O que você podia dizer, Gutenberg? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de responder assim. Quando surgiu a vaga do Simon, que o Simon parou por causa da idade, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro foi a CBF, assim como ela foi no ano anterior, pleitear a vaga que todo mundo já divulgava que seria o Sandro, e acabou entrando o Péricles. O presidente da federação foi lá questionar o seguinte: o Sérgio Corrêa, quando assumiu a CBF, ele tirou dos 3 árbitros que sempre teve. Rio de Janeiro 3, São Paulo 3, ele reduziu a 1 Rio de Janeiro. E aí o presidente foi lá e pleiteou, falou, peraí, por que eu vou ficar com um árbitro? Eu não estou entendendo, por que São Paulo tem 3 e eu não posso ser 3? Aí foi o que aconteceu, e naquele momento o Sérgio Corrêa, por mais que eu fosse indicado o melhor árbitro do Rio de Janeiro, não fazia parte do quadro de aspirantes porque ele não quis me colocar. Então o que ele teve que fazer? Dar para o aspirante FIFA do Rio de Janeiro. Quem era? O Pérez. Ele entrou. Olha, Gutenberg, você vai me desculpar, mas eu vou falar uma coisa. A arbitragem do Rio de Janeiro é a pior arbitragem do Brasil. Você vai me desculpar a minha sinceridade. É a pior arbitragem do Brasil. Perfeito, perfeito. É uma opinião sua. É uma opinião sua. Opinião minha e de todo mundo que assiste futebol com o mínimo de isenção e com o mínimo de critério na observação das arbitragens no Rio de Janeiro. A arbitragem do Rio no Brasileiro foi uma calamidade, hein, Gutenberg? Convenhamos, hein? Perfeito. Olha só, eu vou respeitar. Por uma questão de ética, eu vou respeitar. Aí é minha personalidade. É minha personalidade. Eu queria continuar respondendo. Tá certo? Aí você continuando a pergunta, você falou sobre... Aí eu queria explicar, porque naquele momento, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro foi lá questionar por que o Rio de Janeiro continuava com 2 árbitros e 3 em São Paulo. E aí, numa conversa lá com a comissão de árbitros, eles definiram fazer o seguinte: não, olha só, a vaga vai ficar 2 vagas, porque nós vamos tirar o Pérez por índice técnico, isso foi divulgado pela imprensa, não foi eu que estou aqui inventando história, não. Nós vamos tirar o Pérez por isso e a vaga do Simon. Neste caso, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar o Gutenberg e o Sandro. Por que não apresentou para a imprensa assim, 2 vagas, vamos colocar o Gutenberg e o Sandro? Por que preferiu fazer assim, ó, vamos colocar o Sandro na vaga do Simon e o Gutenberg na vaga do Péricles? Para criar discórdia, para criar a briguinha, a picuinha, a sacanagem. É disso que a gente está, é disso aqui que eu estou batendo, é disso aqui que eu estou falando. A gente não tem tempo para ficar de sacanagem, para ficar de brincadeira, isso é profissionalismo. Por mais que o árbitro ainda não seja profissional, ele tem que entender que na filosofia dele ele é um profissional reconhecido. Tá Porque certo. O investimento dos clubes, o investimento da imprensa, Marcelo, é muito grande, é muito alto. O árbitro não tem tempo para ficar de brincadeira e de sacanagem. Eu queria inclusive perguntar uma outra coisa, se
Se tem tempo também, os companheiros me permitem. Tem tempo. Depois o Maestro também ele gostaria de fazer uma pergunta, Marcelo. Quando o Sérgio Correia fala com você, Gutenberg, antes de Goiás, Corinthians e Goiás. Não falo. Ah, sim. É jogo do timão. Você falou que se sentiu intimidado, né? Não falei que se